sou a Daniela Krieger. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café de Quinta. Aproveite esse minuto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos, conhecidos, familiares que estão empreendendo ou que querem empreender. Sempre trazemos novidades para os empreendedores. Hoje conosco está Gustavo Winkelmann, consultor. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Daniela, pelo convite. Estar aqui no Café de Quinta é uma honra. Acompanhei alguns episódios de pessoas conhecidas nas últimas semanas e espero contribuir da melhor forma com todos aqueles que estiverem nos acompanhando. Maravilha. Gustavo, conta pra gente um pouquinho da tua história e do que fazes hoje. Bom, eu comecei nessa área de mentoria em gestão de negócios em 2008, em abril de 2008, são 18 anos. E nesse tempo, a minha certificação aconteceu por uma franquia internacional chamada Action Coach, que está presente em 80 países, com mais de 30 anos de história, lá em Florianópolis, né? Eu sou de Foz do Iguaçu, me mudei para lá naquela época e iniciei essa jornada lá. Dentro daquele escritório franqueado, eu fui me desenvolvendo, me certifiquei no México por essa franqueadora e iniciei atuando como business coaching, né? Junto à metodologia que essa empresa praticava. Em 2015, eu tomei a decisão de retornar aqui para a região de Foz do Iguaçu, né, de onde eu sou natural, para trabalhar com as empresas aqui do Paraguai, do Brasil, da Argentina, eventualmente. E foi quando eu percebi que existia uma dificuldade em relação à adoção da metodologia de coaching em si. Eu fiz um estudo antropológico, que daí daria, eu acho que mais uns 3, 4 podcasts para explicar tudo que eu fiz, mas eu fiz uma pesquisa bem profunda e identifiquei que as pessoas em si, elas têm uma dificuldade em fazer reflexões. Elas gostam muito mais do direcionamento, principalmente para a cultura latino-americana. É diferente da cultura que vem ali dos anglicanos, né? Sim. Então, tem um cunho religioso de formação educacional. Foi então que eu mudei a forma de atuar para a mentoria de negócios, dando mais direcionamento. A experiência já naquela época me oportunizava dar alguns direcionamentos sólidos com práticas que geravam resultados, que geram resultados. Então, a partir de 2016 para 2017, eu mudei para mentoria mesmo de negócios, né? Focado sempre no gestor. Eu sempre comento que o meu cliente é a empresa, o meu consumidor são os gestores da empresa. Busco sempre fazer a mentoria de maneira individualizada, que é onde eu entendo que eu consigo extrair mais de cada um, né? Porque cada um tem o seu tempo. Ao longo desse tempo, fiz inúmeras certificações, né? Eu virei um viciado em certificações e leituras. Eu sempre comento que quando eu me formei em 2008, eu tinha apenas 24 anos de idade e ao meu lado tinha um mexicano também fazendo a mesma certificação, que ele de carreira tinha 35 anos, né? E aí eu cheguei para o meu treinador e falei bem assim, poxa, como que eu vou ajudar uma pessoa da idade dele numa empresa se eu sou mais novo do que o tempo de carreira dele, né? E aí o treinador na época me plantou duas coisas que marcaram a minha vida, né? A primeira delas foi, você é quem você quiser ser. Se você quiser ser um rapazinho que não pode ajudar ninguém, você não vai ajudar ninguém. Então você tem que criar a mentalidade de que você vai poder ajudar. Porque quando você colocar isso na sua mente, você vai buscar meios para isso acontecer. E a segunda coisa é nunca pare de estudar, porque você sempre será questionado sobre o conhecimento que você tem para ajudar esses empresários. Então, você sempre tem que estar se aperfeiçoando. Então, eu tenho um hábito constante aí de capacitação contínua, leitura de livros, certificações, cursos, enfim. E é o que me possibilita hoje, com 18 anos de atuação, manter ainda um alto nível de performance. Interessante, né? A gente fala das certificações, de estudos que a gente vai fazendo ao longo da jornada de trabalho e muitas vezes a gente fica estagnado na síndrome do especialista, né? A gente estuda, estuda, estuda e acaba não aplicando muita coisa. Como é que tu lidou com isso para usar bem todo esse conhecimento que tu buscasse? Bom, maravilha. Uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte, né? Eu costumava ler livro de tudo quanto era tema, de gestão, costumava fazer curso de tudo quanto era tema, até que ali em meados de 2011, 12, eu escutei de um antigo colega dessa franqueadora a qual eu pertenci, um método de estudo dele que me encantou. Ele tomava blocos de tempo para estudo, então ele determinava assim, olha, nos próximos 3 meses eu vou me dedicar a estudar somente coisas relacionadas a finanças empresariais. Então, ele não se envolvia com outros temas a não ser aquele.
os 3 meses subsequentes eu vou estudar somente sobre vendas, somente sobre gestão de pessoas e liderança. Então, ele me instigou a tomar os ensinos dessa maneira. Bloco de tempo, onde eu me dedico a fazer quase que uma imersão naqueles conteúdos e vou colocando em prática conforme as demandas as quais eu vou tomando ali durante a minha jornada profissional. Isso me ajudou demais, porque isso é bom para organizar as ideias, né? E como eu lido com gestores de diferentes áreas, saber de tudo um pouco é muito importante. Sim. E essa adaptabilidade na comunicação, ela é fundamental para que eu possa, dentro do meu trabalho, extrair o melhor de cada gestor. De que forma nessa jornada de ter tempo de estudar, como é que ficou a tua família? Tu és casado, tens Uhum, filhos, né? sim. Como é que fica a família? Porque a gente sempre discute muito que para a mulher ter esse tempo separado para se dedicar a um estudo específico é desafiador. Uhum. Como é que foi para ti? Você teve apoio? A tua esposa sempre ajudou? Como é que funciona? Bom, primeiro eu quero deixar registrado, né, que eu tenho uma esposa, sim, a Ana, nós estamos juntos há 21 anos. Maravilha. A minha filha Laura, de 12 anos, o meu filho Gustavo, de 7 anos. E eu acho que é fundamental para casais, né, que compreendam o momento e o tempo de cada um. Então, a minha esposa sempre foi muito parceira nesse sentido e eu sempre fiz acordos com a minha esposa, né, e ela comigo também. Então, quando eu falava assim, olha, eu vou precisar tirar um tempo de me dedicar a determinado tipo de estudo, ela entendia que ela não precisava me trazer temas irrelevantes para aquele momento ou preocupações que pudessem esperar mais uma semana ou duas até que ela pudesse me compartilhar. Então, sempre foram bons acordos que eu fiz com ela e ela comigo, que deu muito certo, onde eu nunca me senti pressionado ou cobrado e tenho uma excelente relação com os meus filhos. Eu sou uma pessoa que funciona muito bem pela manhã, eu sou aquele tipo de pessoa que acorda 4h30, 5 horas da manhã com gosto, né? Então, geralmente é nesse horário que eu tomo para estudar ou fazer tarefas mais complexas, porque tem o silêncio do mundo, né? É verdade. E então à noite eu me torno quase que imprestável para estudos, né? E é quando eu fico mais dedicado à família, quando a gente interage mais em família. Então eu consegui me habituar dessa maneira. Nossa, é bom saber, assim, que houve esse suporte, né. Uhum. Isso é muito difícil quando a pessoa tá sozinha, às vezes homens solteiros, por mais que precisem do tempo para dedicação, às vezes não tem o suporte, o incentivo da família que dá, né. Gustavo, quando a gente fala de mentoria e de coaching, o que que tu entendes que nessa carreira foram os teus maiores desafios? Bom, primeiro, o meu maior desafio, quando eu pertencia àquela franqueadora, era colocar ipsis literis a metodologia de atuação dela. Porque por ser uma metodologia de coaching e culturalmente a gente não tem essa predisposição, eu sentia muita dificuldade das pessoas aceitar isso como uma metodologia de desenvolvimento e gestão de negócios, né? Mas a partir desse estudo, eu compreendi que o que eu precisava era ter muita adaptabilidade. E quando você tem um padrão de franquia, você não consegue ter tanta adaptabilidade. Você tem que seguir a receita do bolo. Então, os maiores desafios era Fica mais engessado, né? então o maior desafio era seguir a receita do bolo num lugar que o bolo não era de laranja, era de chocolate, por exemplo, né? E foi muito interessante nesse caminhar, porque ao longo do tempo fui dando aquela tropicalizada nessa metodologia e é ali que eu comecei a ter mais resultados, né? Mais efetividade. Era quando eu ajustava de maneira que ficava bom para o cliente a sua atuação profissional. Nesse sistema, nesse desafio de migrar de coaching para mentoria, também era uma dúvida, porque a minha escola foi o coaching, né? Mas a necessidade das pessoas era a mentoria. Então, teve ainda a época que estourou um cano de coach, todo mundo virava coach, final de semana fazia um curso e já se certificava coach, enfim. Não tinha necessariamente uma estrutura, uma base para ser coaching de fato, né? E então foi muito desafiador passar por essa transição justamente nesse momento, né, que foi nessa mesma época. Mas eu gosto bastante dessa questão do desafio, eu gosto bastante de estudar, esses estudos mais aprofundados são temas que eu gosto muito mesmo, inclusive, assim,
artigos científicos, fazer esse tipo de leitura é algo que me encanta, né? Porque é onde eu entendo que a gente tem o melhor conhecimento, né? É o Sim. mais puro. Só que, lógico, trazendo isso para uma realidade, porque para quem é meu cliente, para quem me conhece, sabe que eu gosto de ser muito prático. Eu não gosto do tecnês, eu não gosto de conceito, eu gosto muito do vai aqui, faz assim que vai dar certo. Ó, usa isso dessa forma que acontece. Então, o desafio foi fazer essa transição nesse tempo todo, mas depois que transicionou e que eu consegui adaptar minha forma de atuação, foi especial para todo mundo, né? Para os clientes que obtiveram mais resultados, para eu que também me senti mais à vontade. Então, passar por essa barreira foi bem desafiador. Em geral, quando o negócio é uma franquia, ele é mais engessado, né? E realmente teve um período ali que teve um boom de coach, tanto que se tornou assim, é coaching, Uhum. não faz nada, é coach na internet, enfim, a Sim. gente passou por isso, né? Uhum. Mas desses temas que tu trabalhas, o que tu dirias para os empresários que são temas mais sensíveis, mais importantes para eles conhecerem, para eles buscarem conhecimento? Porque Uhum. assim, a gente sabe que a vida do empresário é aquele meme do cara se jogar do penhasco e montar o avião caindo, Uhum. né? A gente sabe que o empresário lida dessa forma. Mas se fosse para eles buscarem informações, buscarem conhecimentos que vão ajudar, o que tu diria que são os 3 pontos mais importantes? Então, olha que interessante a sua pergunta, Daniela, porque, veja bem, eh, a gente tem uma repulsa em relação a coaching, né? Mas eu tive a oportunidade de morar 2 anos nos Estados Unidos, em 23 e 24, justamente porque, por conta da pesquisa que eu fiz lá atrás, eu consegui identificar que é uma metodologia que gera resultados. Então, eu Sim, queria proporcionar para os meus filhos a vivência numa outra cultura, tá? sim. E realmente pude constatar que lá coaching faz muito mais sentido do que mentoria. A Ah, cultura deles é diferente, né? por conta da base religiosa. É. Como eu falei, uns 3 podcasts aqui Aqui eu no consigo explicar. latino a gente é mais dependente. Eu acho que os americanos, ingleses, os anglo, né, Aham, americanos, eles são mais de faça você mesmo. exatamente. Essa é a cultura deles. Então, a gente vê isso até nas vendas de móveis, né? É, bom, vou fazer um adendo, já respondo outra pergunta, tá? Sim, Que eu acho que vai contextualizar bem. Quando eu participava daquela franqueadora, eu sempre figurava ali entre os top 3 do Brasil, entre os top 10 da América Latina, mas eu nunca consegui passar do número 90 do mundo, de 1.500 que tinha na época, né? Dentro dessa franqueadora. E aquilo me incomodava. Eu falava, poxa, os caras eles têm as mesmas ferramentas que eu, os mesmos acessos que eu, e por que eu não tenho o resultado que eles têm? Então, se alguém pode, é porque é possível. Foi quando eu fui fazer essa pesquisa com colegas latino-americanos e também fiz essa pesquisa com colegas americanos, canadenses, ingleses e australianos. E aí que eu cheguei nessa base religiosa. Né? Os anglicanos ou protestantes, eles têm na sua base religiosa a reflexão. Então, ninguém determina para eles o que eles têm que acreditar, eles aprendem a acreditar. Né? Já o catolicismo, que vem na cultura do italiano, do espanhol e do português, que migrou muito forte para a nossa região aqui na América Latina, ele tem mais a hierarquia do ou você acredita no que eu isso, acredito ou você está errado. isso. Então isso formou, e as escolas, como a gente conhece hoje, ela teve a sua formação estrutural na religião, ok? O que acontece muitas vezes é que nós estamos acostumados justamente com esse top-down aqui na América Latina, ou seja, o que eu preciso fazer? E quando você dá um direcionamento, a pessoa vai lá e faz, há um trator para trabalhar, Isso. né? E isso é a mentoria. Agora, se você chega lá nos Estados Unidos, como eu pude presenciar, e você chega para alguém, vai lá e faz isso, o cara começa a te questionar, mas por quê? Mas como? Quando? Mas qual a melhor Qual forma? é a melhor forma? É, O americano ele gosta de debater a cor da planilha Excel, você entendeu? sim. O latino-americano ele quer saber o resultado final de cara. Isso, exato. Então nesse estudo que eu percebi isso. E eu falava do coaching pelo seguinte, né? Ah, quando me perguntam qual que é o principal conhecimento que tem que adquirir, é o autoconhecimento. Só que isso, com todo o respeito, não vende. Se eu chegar para um empresário de uma empresa de milhões de faturamento e falar, olha, o teu principal conhecimento agora não é fluxo de caixa, não é processo, não é KPIs, não é pessoas, não, é autoconhecimento, o cara me refuta na hora.
Mas é o autoconhecimento, porque a partir do momento que ele compreende como ele é, ele consegue compreender o ecossistema que ele formou. E nessa formação de ecossistema nasceu a empresa dele. E aí os hábitos que ele tem consigo, ele carrega para dentro do negócio. É fato. E é aí que estão as limitações dos negócios. Estão dentro dessa competência de É onde a gente discernir. sempre fala da cultura da empresa. Exato. Que o dono traz a cultura. Total. Então, eu já trabalhei em empresas que o dono era como tu, acordava super cedo, 6:30 da manhã ele já estava na empresa, e todo mundo tinha que rodar naquilo. Só que 3 horas da tarde ele ia embora. E a empresa ficava, né? E a empresa ficava, e os gestores ficavam até as 8 da noite. Então, assim, como é que tu 6 horas da manhã vai estar pronto se até as 8 não saiu da empresa ainda? Né? Então, assim, é medir o que você está pedindo das pessoas também, né? Então, isso é interessante, bem... Eu sempre falo que o autoconhecimento é o melhor investimento que você pode fazer para você saber como que você age e reage, né? Nós somos 90% reação e 10% ação. Isso. E a tua reação, ela vem do teu comportamento, das tuas crenças, dos teus valores, do ambiente que você viveu e foi forjado ao longo da vida. Então, esse é o principal conhecimento que todo mundo deveria ter, né? Fora isso, né? Outro conhecimento importantíssimo, que daí também tem uma base nessa antropologia toda que eu falei, é o domínio de números. Domínio de indicador. Por quê? Porque a empresa se comunica com você através dos números, né? É a numerologia do negócio. Só que dentro dessa base educacional, se a gente for pegar a história da educação, como nossa educação ela advém da religiosidade, a religiosidade não ensinava matemática, ela só ensinava teologia, filosofia, ou seja, só ensinava coisas mais humanas e não exatas. Por isso que as pessoas têm repulsa de matemática, né? Filho, filha, as crianças elas já nascem com a repulsa matemática. E então, assim, quando a gente chega nas empresas e fala para os gestores, para os donos de negócio, olha, você precisa cuidar do teu dashboard, você precisa cuidar dos indicadores. Precisa entender, ler esses números. Exato, eles né? têm uma dificuldade enorme. Tu sabe que o que mais acontece comigo é trabalhar com profissionais liberais, que tu entrega uma planilha e eles não sabem ler a planilha. E aí, não, a planilha tá errada, essa planilha não dá para entender. Então, às vezes, o desafio é fazer, por exemplo, eu fiz alguns serviços de montar a parte do financeiro para processo judicial. Nossa, desenhar o negócio e passar para 3 advogados e dizer assim, vocês estão entendendo? Ah, agora a gente está entendendo. Então o juiz vai entender. Porque se eu fizer num formato que é financeiro... Ninguém entende. O juiz não entende. Não é que ninguém entende, é que as pessoas das áreas que não são especificamente finanças... elas não aprenderam uma vírgula sobre como entender aquilo ali. Justo. Então, Concordo. assim, não há contabilidade, noções de contabilidade em nenhuma outra área que não seja administração e contabilidade. Né? Não, faz Então, todo é um sentido. desafio, porque não só não tem a educação financeira na educação básica, como os profissionais saem sem entender nem sequer o que eles vão pagar de imposto. Não, com certeza. E essa dificuldade em aceitar que tem que lidar com o número, o que o gestor normalmente faz? Ele quer delegar para alguém. Só que esse do delegar para alguém, às vezes não sabe se a pessoa está verdadeiramente preparada também para lidar com os números. Ele quer, na verdade, se afastar dos números e não o que ele quer realmente que a pessoa faça. Ele só não quer ter a responsabilidade dos números, né? Então, dentro dessa linha de 3 conhecimentos que você falou, o primeiro conhecimento é o autoconhecimento. Sim. Você entender as tuas limitações e entender o que você precisa, como você tem que reagir às situações. A questão do domínio dos indicadores, né? Hoje a gente tem muita ferramenta de inteligência artificial que facilita muito a vida de todos nós para isso tudo, né? E o terceiro conhecimento que eu sempre falo é você ter a gestão de processos. Ou seja, é você desenhar aquilo que precisa ser feito, né? Eu sempre digo o seguinte: toda informação que pode ser mal interpretada será mal interpretada, e se você tiver a oportunidade de desenhar, desenhe. Porque as pessoas vão cada um entender pelo seu ponto de vista, pela sua ótica, pelo seu contexto de vida. Aí me perguntam, né, volta e meia, tá, e pessoas, onde é que entra? Bom, pessoas, ela entra na hora de você treinar, capacitar para que elas possam executar o processo que você ajudou a desenhar para gerar o indicador que você precisa ter. E aí você vai tomar o quê? Decisão e ação com base no teu comportamento, na tua forma de ser. É que as pessoas, na realidade, elas são
ferramentas. Uhum. Assim como a inteligência artificial, assim como o sistema, assim como o banco, assim como a estrutura física. Uhum. São ferramentas para você operacionalizar. Não é diminuir a importância das pessoas. É fundamental. Não Uhum. existe empresa sem pessoas. E as empresas são feitas para outras pessoas. Uhum. Seja outras empresas, seja outras pessoas físicas, né? Mas a pessoa é uma ferramenta, ela não é um processo. E o que a gente vê muito é que tem, às vezes, muitas pessoas fazendo a mesma coisa, Uhum. levantando relatórios com os mesmos dados, diferentes relatórios, né? Sim. Então, assim, o processo não está bem estabelecido. Né? Como é que você vai... Você tem 3 contas a pagar na sua empresa. Cada um faz de um jeito. E aí você vai achar como os erros? Eu sempre comento o seguinte, Daniela. Eu falo assim, quando eu faço palestra para equipes, principalmente quando eu lido com RHs, tá? Eu chego e falo bem assim, pergunta para o teu colaborador qual que é o objetivo do cargo dele. E você vai encontrar respostas diferentes. Sim. E muitas vezes tem aqueles que nem sabem. Porque ele faz um pouquinho de cada cargo, um pouquinho de cada função, na verdade. E aí ele não sabe explicitar bem o que ele está fazendo ali. Então, se o colaborador está perdido dentro desse processo de organograma do negócio, desse fluxograma de atuação, não tem como você querer que o colaborador dê o seu melhor. Só que isso sempre vem de cima. E aí tem um detalhe também que eu sempre falo, que é um problema da maioria das empresas, independente do tamanho, tá? Principalmente algumas médias para grandes. É a replicação do errado. É o gerente que aprendeu com o gerente, só que o gerente achava que era certo e era errado, e aí ele aprendeu errado. É a parábola dos 11 macacos. Exatamente. A parábola, se vocês não Perfeito. conhecem, a parábola dos 11 macacos é fantástica. Eu tava explicando ela pro meu filho essa semana. Ele disse, tá, mas aí eles não iam? Não, não iam. Não iam aonde? Juntou-se macacos, vou falar aqui rapidamente, só para as pessoas entenderem. Juntou-se os 11 macacos numa jaula e botou um cacho de banana no meio. Cada vez que o macaco tentava pegar uma banana, ele era atingido com um jato d'água. Em um dado momento, os outros macacos batiam naquele que tentava pegar as bananas. Me corrija se eu estiver errado, né? O macaco ia tentar pegar a banana, os outros já batiam nele para não levar o jato d'água. E aí, o que aconteceu? Foi se alterando os macacos, cada vez inserindo um macaco novo no grupo. Chegou um dado momento que nenhum daqueles macacos tinha levado um jato d'água, mas eles permaneciam batendo no macaco que tentasse pegar a banana. Sim, porque eles aprenderam assim. Porque eles aprenderam isso. Exato. Então, assim, é muito comum quando a gente chega nas empresas e pergunta para o funcionário, mas por que tu fazes assim? Não, porque me ensinaram assim, sempre foi feito assim. E necessariamente não é nem assim que ensinaram, né? Ele entendeu daquela maneira. Claro, Porque claro. quando você ensina, eu sempre falo assim, olha... Tem aquilo que é ensinado e o que o outro entende. Né? Existem os níveis de maturidade, tá? Então, vamos falar de pessoas. Eu sempre falo, classifica as pessoas por maturidade 1, maturidade 2, 3 e 4. Maturidade 1 é como se fosse um bebê. Então, o que um bebê necessita? Ele necessita que faça tudo por ele. Ele não tem autonomia alguma. Sim. Então, esse é o funcionário quando ele basicamente chega no teu negócio. Quanto tempo ele vai permanecer nessa fase depende do teu processo de desenvolvimento ali, né? DHO, que inclusive é um cenário de crise que a gente está passando nos nossos tempos atuais. A falta de profissionais de DHO realmente capacitados para desenvolver ações. Daí tem a fase 2, a maturidade 2. Ele já é uma criança ali de 7 anos, então ela tem determinada autonomia, mas ela ainda precisa de você para tomar algumas decisões importantes e fazer algumas coisas por você. Tem a maturidade 3, que é o adolescente. Então ele acha que já pode fazer tudo sozinho, mas no fundo, falta ainda um pouco da experiência. E tem a maturidade 4, que daí já seria um nível mais adulto, que é quando ele já sabe o que fazer, como fazer, já tem autonomia, já sabe resolver suas próprias coisas pela forma que ele aprendeu, pelos caminhos e ferramentas que ele também tem. Então, quando você faz uma análise de colaboradores e você descobre que a tua empresa está cheia de maturidade 1, 2 e 3, aí que você começa a fazer um processo de desenvolvimento humano organizacional, com PDI, PDG e todas aquelas ferramentas de gestão de pessoas, para que essas pessoas possam efetivamente te ajudar a construir o processo que vai trazer o resultado que você está buscando na empresa. Isso é muito comum a gente ver, inclusive, quando a gente constata que isso é falta de processos realmente. Por quê? Porque muitas vezes o proprietário da empresa, o dono, o gestor, diz, não, mas o pessoal tem que vestir a camisa, tem que fazer, tal. Só que ninguém estabeleceu para ele em até que
ponto ele pode decidir as coisas, Uhum. né? Não tem um procedimento para dizer assim, até aqui você resolve. Eu vi um anúncio falando da Disney, de Uhum. que quando a Disney inaugurou, foi um caos. Faltou tudo, faltou água para beber, eles tiveram que escolher entre a água do bebedouro e a do banheiro, enfim, foi um caos. E aí o Walt Disney justamente pegou e disse assim, não, peraí, mas tudo veio parar em mim. Todas as pessoas que tiveram problemas, todos os funcionários vieram parar em mim. Uhum. Então nós temos que estabelecer processos de dar autonomia para eles resolverem. E aí eu entendo que o nosso desafio é o gestor entender também que a decisão do funcionário de resolver alguma coisa não vai ser igual a dele, Uhum. né? É E a gente aceitar. tem muitos gestores que querem que o funcionário pense igual a ele, e isso não é possível. Se ele pensasse igual, ele seria o proprietário, ele seria o empreendedor. Exato. E a gente tem um desafio também que a maioria das empresas, elas nascem de uma força operacional, né? Então, é um dono que é um bom vendedor de algo e amplifica o negócio dele de venda de produto, né? O comércio que vira negócio, como eu Isso. costumo dizer. Tem aquele que tem uma habilidade técnica, tem aquele que tem uma certificação exigida do mercado. Mas a maioria dos empreendedores, eles nascem pela força operacional. Uhum. E quando eles chegam num patamar de gerir pessoas, eles não conseguem transmitir tudo que sabe, porque eles não têm tempo, não têm método para Não isso. tem. Não tem método. Eu sempre também comento o seguinte: todo gestor, uma dica importantíssima, todo dono de negócio, todo gestor de negócio precisa se cercar de algum método. Qual é o método que você gerencia o seu negócio? Ah, é o meu método, né? Eu que criei o meu próprio método, então documenta isso. Mas o problema é que cada um faz um Frankenstein das coisas, né? Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mistura tudo e não acontece nada. Então, eu sempre falo, olha, pega um método base, a partir daquele método, você começa a gerenciar todo o teu negócio. Um exemplo bem clássico, assim. Pega lá e só trabalha em cima de PDCA. Só PDCA. PDCA, Para quem não PDCA. sabe o que é PDCA, É Plan, Do, Act Plan, Do, Check e Act, né? Que é planificar, fazer, checar e agir. Né? Então, faz isso. Só que toda a tua reunião ela tem que ser pautada por PDCA. Toda a tua decisão tem que ser tomada à base em PDCA. Isso é uma forma de você gerir o teu negócio ali, o teu setor, enfim. por que eu peço às vezes para explicar um termo da administração? Porque muitos dos nossos espectadores não têm nenhuma formação nessa área. E a nossa ideia é sempre ajudar o empreendedor comum, que normalmente não entende nada de finanças, não entende nada de gestão, ele entende do negócio dele, ele entende Sim. da loja, da padaria, ele entende daquilo que ele está fazendo ali. Justo. E eu acho que no Brasil isso é o maior complicador, porque esse gestor, ele entende daquele pedaço, mas ele acaba não conseguindo, ou não querendo, às vezes, buscar um conhecimento de como fazer melhor essa gestão. Uhum. Quando eu digo para os empresários que quando eles estão dentro da operação, trabalhando o dia inteiro, eles não têm tempo de pensar em como ganhar dinheiro. Aí eles ficam, tá, mas como? Eu tô trabalhando. Não, mas você não tá pensando em como melhorar a sua operação, em como otimizar a sua operação. E para isso você tem que ter tempo livre na sua mente para fazer isso. Se você não tem tempo livre, você não vai conseguir. Mas eu vou tomar o teu tempo aqui um pouquinho. Mais uma coisa, porque nessa questão especificamente, contratar um consultor, um mentor, um coach ajuda muito. Sim, sim. Na verdade, tem 2 pontos importantes aí nessa tua fala, Daniela. O primeiro ponto, para todo mentorado meu, eu falo o seguinte: você precisa obrigatoriamente tirar 2 horas por semana para pensar estratégica e taticamente. Isso. Fato. Quando que você vai fazer isso? Você vai fazer isso no teu escritório, na tua mesa? Não. Não pode ser naquele ambiente que vai te distrair. A empresa distrai e, dependendo, a casa distrai. Vai no coworking, vai numa cafeteria, vai numa loja de conveniência, vai em um espaço trabalhar onde... tomando café, vai, discutindo com alguém. vai num espaço que não te distraia, ok? Não te distrai, porque se você está na tua empresa, às vezes você está lá com a cabeça baixa, olhando para o computador, de repente você só ouve alguém falando uma coisa, você já perdeu a tua linha de raciocínio e acabou. Então, 2 horas por semana, fora do ambiente regular, para pensar estratégica e taticamente.
E o segundo ponto importante dessa tua fala é o seguinte, quando contrata um mentor, um consultor para trabalhar na empresa, também dá trabalho. Então, a expectativa que muitos gestores têm, né, muitos donos de negócio têm, eu vou contratar essa pessoa e essa pessoa vai resolver minha vida. Não é assim que funciona no início. Né? No início, é como se você tivesse uma pizza de 8 pedaços, ao invés de você tirar um pedaço para poder colocar o consultor, o mentor ali no lugar, você pega aquele mesmo espaço de 8 pedaços e coloca um 9º pedaço. Então, tem um esforcinho a mais no início para você poder ter o usufruto depois. E isso cansa. Então, existe já ao longo dessa trajetória, pelas experiências que eu tenho hoje, a minha taxa de retenção de clientes é de 25 meses. E o meu trabalho, ele não tem acordo de fidelidade, é mês a mês por satisfação e resultado. Isso. Só que é natural chegar no 4º, 5º mês, o gestor dá aquela... Meu Deus, calma, eu preciso dar um tempo agora, né? Preciso respirar, porque eu não estou conseguindo. Que ele começa com muita intensidade no início, e aí ele não consegue dar conta, ele se frustra. E a frustração, ela vira uma inação, a inação vira impotência. Isso. E aí, o que eu costumo dizer é o seguinte, olha, vamos progredir 1%, que é melhor do que 100% de intenção. Isso. Então, eu vou com doses homeopáticas, às vezes eles querem mais, mas eu vou, olha, não, calma que nós estamos indo num bom ritmo, vamos construindo. Não mudou nada. Eu escuto isso. Não mudou nada, eu não vi nada em um mês. Você, calma, como é que tu quer que resolva a tua empresa que tem problema de 30 anos em um mês? Eu compartilho com você, assim, que tem coisas que você dá para fazer já no primeiro mês que dá resultado. Sim, a gente vai inserindo informações. Sempre que eu trabalho com consultoria, porque eu tenho a parte de BPO, mas tenho a parte de consultoria. Lembrando, BPO é a terceirização do setor financeiro. A parte de consultoria, a gente entra e, às vezes, sente a dificuldade na resistência das equipes, né? Porque dependendo de como é a cultura da empresa... A equipe tem resistência em repassar as informações, em dizer o que está acontecendo, para a gente poder trabalhar com aquilo, né? Sim. Então, isso é um fator que é bastante complicador quando entra na consultoria, na mentoria, enfim. Dentro do método que eu utilizo, é o seguinte, é top-down. Eu quero que você faça a mentoria com meus encarregados, vamos colocar. Não, primeiro vamos conversar contigo aí, vamos fazer um mês nós aqui, 2 meses nós, depois eu parto para o restante da equipe. Por quê? Eu preciso entender como o gestor principal pensa para eu entender como a equipe vai reagir a todas as situações. Sim. Aquilo que eu falei, eu primeiro preciso conhecer quem foi a essência do negócio antes de começar a tratar de processo, de pessoa, quem fica, quem não fica. É muito comum também gestor chegar para mim, Gustavo, eu quero que você vá lá na minha equipe e ver quem que eu tenho que mandar embora. Não é assim que funciona. Não é assim, calma, eu acho que eu já salvei algumas cabeças aí que estavam rodando quase. Já estavam rodando, já estavam com o pescoço na corda. Justamente porque não tem essa percepção, essa habilidade de entender como o dono funciona e ele não perceber o que ele está levando para a equipe e da forma como está levando. Essa questão de você... entrar dentro de um negócio para prestar uma mentoria, ela está muito ligada na expectativa que você alinha com o dono, né? E principalmente num posicionamento, né? Nós, consultores, a gente sabe, se você não posicionar o teu método na chegada, depois para você tentar educar todo mundo é mais difícil. Muito. Então, eu já cancelei cliente já no primeiro mês, de entender que com aquele cliente não ia dar certo. Porque ele era um cliente extremamente difícil, não ia progredir. Olha, não vamos continuar. Eu já cancelei também. Cliente que todas as sugestões que você inicia, o processo que você começa, ele quer outras coisas. Ele quer fazer diferente. Ele quer fazer do jeito dele, no meu caso, na verdade. a minha consultoria é sempre na questão da estrutura do setor financeiro. Né? Não é pessoal, não é desenvolvimento pessoal. É a estrutura e a organização do setor financeiro. É claro que muitas vezes eu digo para o cliente, não dá, tu precisas de um terapeuta, de um coach, de um mentor para resolver os teus problemas, porque eu tenho clientes que estão comigo há anos, né? E não querem me largar, mas enfim, continuam. E eu digo, olha, chega, eu não consigo resolver, eu já te disse a mesma coisa 20 vezes. Tu precisa de um psicólogo, tu precisa de um terapeuta, tu precisa de um mentor, tu precisa de uma coisa diferente disso. Porque a minha estrutura é melhorar processos, organizar procedimentos, estrutura financeira, né?
E aí, às vezes, tem resistência. Em cima disso, quais são os principais erros que os empresários cometem que prejudicam o seu negócio? Se tu podes elencar alguns aqui pra gente. Bom, primeiro ponto que eu vejo é a negligência em relação a números, como eu falei antes. É se afastar de números. É monitorar o sucesso da empresa pela conta bancária, né? Esse é o principal erro. Tem muito negócio que cresce sem essa estruturação adequada como a que você faz e acha que está ganhando dinheiro, acha que o que tem no caixa é lucro e aí vai lá trocar de carro, faz gastos excessivos. Então, o primeiro erro é ele se afastar dos números e não querer conhecer números de fato do negócio, né? Outro erro que eu vejo que é muito comum é o empresário ele não compreender as suas próprias limitações em relação ao que ele vai fazer com o negócio dele. Recentemente, numa roda de conversas com um amigo, né, a esposa de um amigo meu tem uma empresa, né, não vou citar o ramo porque pode revelar nome, mas ela falou bem assim, eu quero ampliar meu negócio, eu quero chegar no faturamento de 1 milhão. Daí eu falei, olha, com todo respeito, você não vai chegar, porque todo negócio tem limite. E o teu negócio, ele depende de pessoas. E as habilidades técnicas para o tipo de negócio que você tem, elas são escassas. Ela é uma mão de obra de cultura baixa, que é uma mão de obra que consegue fazer bicos. E eles preferem viver de bico do que trabalhar de carteira assinada por um salário mínimo ou um pouco mais. Se você precisa de gente para escalar o teu negócio não é um negócio que dá para você automatizar. Ele tem um limite. O que você tem que fazer é variar ou fazer investimentos com o lucro do teu negócio em produtos financeiros, mas o teu negócio tem limite. Ela ficou muito chateada comigo, sabe? Ela, não, você está matando o meu sonho. Eu falei, não, eu estou te trazendo a realidade. Você pode sonhar ter um negócio saudável, só que ele não vai faturar 1 milhão que você está falando, não. Ele vai chegar num patamar mais baixo. A diversificação de produtos é, em muitos aspectos, benéfica para o negócio, porque você fica menos refém de um cliente, você fica menos refém de um ramo que pode ter problema, né? A gente viu isso muito durante a pandemia, onde negócios que eram num formato mudaram da água para o vinho, passaram a trabalhar num outro formato. Mas para isso o proprietário tem que ter, ou o gestor, enfim, tem que ter a cabeça aberta de mudar a estrutura. Se adaptar, né? Se adaptar, exatamente. Adaptabilidade, né? Então, eu costumo dizer assim que o empresário em si, ele precisa entender se o negócio dele tem limite ou não, né? Hoje nós estamos passando por um período de escassez muito grande de mão de obra, principalmente mão de obra qualificada. A gente tem muita concorrência de novos negócios que surgem. A nova geração que deveria estar entrando no mercado de trabalho para suprir algumas posições é uma geração que primeiro tenta fazer pela internet, primeiro tenta pelo mais fácil. É uma geração que não cria vínculos com profissão. Então, a gente precisa entender que essa é a nova realidade. E o gestor precisa se adaptar a isso, né? E aí tem um outro desafio também, Daniela, que eu vejo dos gestores, é o seguinte, eu gosto de trabalhar sempre com um lema. Sempre quando eu emito uma proposta, ou eu estou há muito tempo com os gestores, eu costumo externalizar isso para eles. Todo gestor ele precisa trabalhar com previsibilidade, resolutividade e leveza. Então, você tem que trabalhar para ter números a ponto de ter previsibilidade, você tem que ter conhecimento a ponto de ter resolutividade das situações que vão ocorrer, e isso tudo tem que ser leve. Porque se trabalhar uma tortura para você, se ter um negócio é uma tortura para você, tá errado, porque você também está sacrificando a tua família e outras esferas da tua vida, saúde, lazer e tudo mais, né? Então, o empresário ele precisa compreender que se ele não estiver trabalhando com previsibilidade, resolutividade e leveza, alguma coisa ele precisa ajustar nele para depois ajustar no negócio. Às vezes a empresa chega para mim com problemas, né? Geralmente, para mim, sempre chegam os problemas. Pra gente, né? Sempre chegam os problemas. Mas, assim, eu já atendi clientes que têm problemas, por exemplo, para manter a receita. Por quê? Porque ele começa o mês do zero. Ele não tem recorrência na venda. É uma venda de produto, vende todo mês, mas todo mês começa do zero. Aí eu disse durante anos, olha, você precisa estruturar um setor de vendas. Se você vende sozinho, e aí no caso é mulher,
tem filho pequeno, fica doente, passa uma semana sem vender, você já caiu o faturamento dentro da previsão, Sim. né? Então, assim, tem que estudar de que forma você tem que arrumar o seu negócio, porque cada vez mais precisa disso. Previsibilidade é fundamental, né? Nesse contexto das empresas, qual foi a maior transformação de empresário, empreendedor, que tu sentisse na tua mentoria? Não precisa falar nomes, nada disso, mas uma transformação que tu percebesse que foi bastante interessante. Tem uma empresa que eu tenho muito carinho, é uma empresa do ramo agro no Paraguai, que quando eu comecei a fazer a mentoria com eles em 2016, eram os 3 sócios e uma secretária. E eles atuavam vendendo insumos biológicos e, né, cada sócio num canto do Paraguai e a secretária tentando atender aos 3 ao mesmo tempo, aquela coisa toda. Hoje é uma empresa muito reconhecida no mercado agro do Paraguai, tem mais de 140 colaboradores. A gente faz um trabalho de planejamento estratégico, eu me reúno uma vez por mês com os diretores da empresa. Eles são referência muito forte dentro do mercado de agro do Paraguai. E é bacana porque eram 3 rapazes, 3 jovens, né? Que hoje eles têm a empresa, inclusive, listada na Bolsa de grãos, né? Como se fosse a Bolsa de Valores ali do Paraguai. São muito visionários. Hoje eles têm a fábrica própria de insumo biológico, eles importam matéria-prima de diferentes lugares do mundo. Então, ver o crescimento desse negócio ao longo do tempo, uma empresa que hoje fatura, está buscando ali 2 dezenas de dígitos. Nossa, maravilha, né? 2 dezenas de dígitos de faturamento. Então, tá bem bacana. Essa transformação foi muito especial por ver 3, com todo respeito, né? 3 meninos e uma secretária, hoje virar uma empresa de 140 colaboradores, com diretores muito bem posicionados, indústrias, novos negócios, é aquilo que eu falei da limitação, né? Sim. Eles entendiam que tinha ali a sua limitação, eles variaram para a indústria, eles também fornecem para outras empresas do mesmo segmento no Paraguai, eles agora, inclusive, querem investir num negócio totalmente diferente do ramo agro, mas que é uma necessidade que eles identificaram dentro do Paraguai. Então, é satisfatório essa transformação. A tua empresa está no Brasil e no Paraguai? Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Olha, que maravilha. O que tu enxergas de diferença na atuação e como empresário nesses 3 países? Bom, os Estados Unidos, como até você comentou antes ali, eu faço você mesmo. Então lá eu não tive a oportunidade de trabalhar com empresas de mais de 40, 50 colaboradores, é muito mais aquela empresa que é um brasileiro empreendedor que tem 3, 4 ajudantes, mas ele precisa organizar o negócio dele. Então lá são várias pequenas microempresas mesmo, sabe? Quase presas ali, mas são várias microempresas. E lá é muito do trabalho. Então lá não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, é o tempo todo, né? Eu morei 2 anos na região de Orlando, então as empresas não param porque o turismo não para, a construção não para, então não tem folga lá. Sim. Eles são incansáveis, vamos assim dizer, né? Quando você pega na cultura do empresariado brasileiro, a gente tem uma cultura mais familiarizada com termos de gestão, mas a gente tem uma dificuldade muito grande do empresariado brasileiro querer fazer sempre do jeito dele. Ele, por mais que ele conheça de termos, de livros, de autores, ele ainda quer fazer do jeito que ele acha que é o certo. No Paraguai, eu percebo que a gente tem uma questão muito forte, cultural ali, que é o seguinte: o empresário que vai para lá, ele se adapta mais fácil, porque ele tem que se adaptar, né? Geralmente é um estrangeiro que está lá, em sua maioria. Então, ele passou por um processo de adaptação, ele tem mais maleabilidade para acatar alguns direcionamentos. Sim. Só que ele sofre demais também com a falta de cultura de mão de obra, que é algo que vai ser transformado no Paraguai provavelmente na próxima década. Né? A gente ainda tem resquícios das décadas passadas, onde a educação do Paraguai era muito fraca. Hoje a educação do Paraguai está muito boa, então daqui 10 anos a gente vai ver uma mão de obra muito, muito boa no Paraguai, né? Então existem algumas nuances assim, que você precisa respeitar de cada lugar, porque faz muita diferença.
O empresário americano, por exemplo, o empresário brasileiro, lá nos Estados Unidos, ele é multinegócios, né? O cara que tem uma empresa de pintura, ele vende seguro de vida e final de semana, quando ele pode, ele ainda anima a festa, Sim. sabe? Ele é multinegócios, o cara tá lá para ganhar Tem 3 dólar. empregos. Ele vai para ganhar É o dinheiro. Julius, o pai do Chris. Exatamente. Então, ele vai lá para ganhar o dinheiro. No Brasil, a gente vê empresas um pouco mais volumosas, né? As pessoas colocam mais pessoas, tem mais gerentes, tem mais profissionais na linha tática do negócio. No Paraguai, a gente tem um gap muito grande entre a capacidade tática e a capacidade operativa do negócio, né? Mas, como eu falei, está mudando, né? Porque muitas empresas já estão chegando no Paraguai, tanto pela lei de Maquila e outros incentivos, com a obrigação de capacitação dessa mão de obra. Então, eu acredito que o Paraguai, em termos de mão de obra, daqui 5, 10 anos, se continuar nesse ritmo, e também o Brasil, se continuar no ritmo que está, acho que o Paraguai vai dar show mesmo no Brasil. Eu entendo que o maior incentivo que tem no Paraguai é a reforma tributária brasileira, né? Também. Porque o que tem de gente querendo escapar tá difícil. Enfim, como é que a gente pode visualizar? Tu falasse de mão de obra, de como tá difícil aqui no Brasil a gente buscar os jovens para trabalhar, né? Como é que tu enxerga que vai ficar o mercado geral com a dificuldade de mão de obra e com a vinda da IA? Bom, no meu trabalho, eu adotei a inteligência artificial como premissa de orientação e mentoria para gestores, né? Desde novembro de 22, quando eu pude acessar o ChatGPT pela primeira vez, eu falo sobre o uso da IA. E nesse tempo eu passei por mais de 500 pessoas falando sobre isso e eu posso contar que nem 10 usam adequadamente a IA como deveriam. A IA, ela vem para potencializar, ela não vem para resolver. Ela vem para acelerar aquele que está apto a acelerar. Só que ela também vem para travar aquele que não vai crescer. Então, ela vai abrir um gargalo, um gap muito grande entre quem vai fazer bem e quem vai ficar para trás. Nessa questão de mão de obra, eu vou contar uma história bem rápida, Daniela. Meu pai, ele foi bancário durante mais de 20 anos, né? Ele era gerente do Bradesco. E todo mês de setembro, não sei se você vai se lembrar, se é da sua época ou se o pessoal vai lembrar, todo mês de setembro tinha a greve dos bancos. Todo mês de setembro, era batata. E meu pai nunca participou de greve, né? Meu pai sempre foi muito Caxias ali, trabalhar e tudo mais. E aí, o meu pai me conta uma história que eu acho muito válida. Ele fala assim, que todo mês de setembro, os diretores e superintendentes do banco ligavam para ele e falavam assim, olha, eu quero que você me traga ideias de como que a gente pode depender cada vez menos de pessoas. Foram nessas toadas que surgiram os caixas eletrônicos. O meu pai, ele era gerente da agência do Bradesco na Avenida Brasil de Foz do Iguaçu, ele tinha 150 colaboradores. E aí, nessa modernização, ele teve que baixar de 150 para 60 colaboradores. Isso num período de 6 meses. Ele tinha 25 operadores de caixa que ele substituiu por 5 caixas eletrônicos na época. Isso eu tô falando que é ano 92, 93, Sim. 94. Eu me lembro daquele caixa em MS-DOS ainda, verdinho, a tela. Eu já fazia pagamento naquela época, mas enfim. Essa era a toada. Aí o que acontece? Pegando o exemplo dos bancos. Os bancos, por serem instituições com muito dinheiro, eles tinham poderio financeiro para investir. Para desenvolver, né? Para investir em tecnologia, Claro. para desenvolver tecnologias. Tanto pelo tema de segurança, quanto também por esse tema de não depender de pessoas. O que aconteceu ao longo do tempo, hoje, a mesma agência que meu pai já teve 150 colaboradores, se você entrar lá tiver 20, é muito. Tem muito. Agências que tem 6, 8 colaboradores. Não, tem banco digital, né? Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, com as contas abertas no Paraguai e no Brasil, e eu não precisei... Não vai no banco nunca. Não precisei fazer nada, nem precisar nenhuma vez. O processo de trabalho que a gente já faz é todo digital também. E aí o que você tem que pensar, assim, né? Todo negócio tem que pensar. Todo gestor, dono de negócio tem que pensar em que tarefas e cargos do meu negócio eu tenho que buscar não depender de pessoas. Automatização, otimização ou a inteligência artificial. Você tem que pensar se você vai usar a inteligência artificial para acelerar uma tarefa, uma automatização para você não botar a mão, ou uma otimização, que é a junção ali da inteligência artificial e automação para te entregar algo semi-pronto. Então, eu falo isso para todos os meus mentorados. Você, como gestor de setor, gestor de negócio,
onde que você não pode depender de pessoas. E vai buscar esse tipo de ferramenta e conhecimento. Aí eu acho que entra um grave problema. Porque eu lido com muitos pequenos empresários, microempresários, né? Meio não, mas micro e pequenos bastante. E o que eu entendo é que esses empresários, eles não estão aptos a entender da tecnologia. Quando a gente fala, ChatGPT, eu também comecei a usar IA assim que surgiu, né? Mas tem pessoas que não sabem nem fazer uma pergunta inicial para o ChatGPT. Sim, compreendo. Quanto mais usar uma IA generativa que faz tudo agora. Sim, entendeu? A pergunta que eles me fazem é: como é que eu faço isso? Como é que eu vou ter certeza que isso é seguro? Como é que eu vou implantar isso na minha empresa e não vai apagar todos os dados? Então, assim, eles ficam em dúvida porque eles não têm conhecimento de tecnologia suficiente para garantir que eles vão implantar uma coisa que está certa. E aí, eles também não têm caixa suficiente para contratar uma grande empresa para fazer direito. Aí vai naquela de contrata um, contrata outro e as coisas não funcionam. Eu vou compartilhar contigo, Daniela, uma coisa que eu fiz. Ver essa questão muito da automação, né? Então, você pode automatizar bastante coisa. Eu tenho sete processos dentro da minha empresa que é automatizado. O lembrete de reuniões, o acompanhamento, o financeiro. Eu tenho 7 coisas que são automatizadas no meu negócio. Que eu não boto mais a mão, ela já roda sozinho. Como que eu consegui fazer isso? Eu aprendi automação. Eu estudei lá o N8N da vida. Sim. Eu aprendi isso. Mas eu não aprendi isso para fazer para cliente. Eu aprendi para saber o que pode fazer com esse tipo de ferramenta. Aí você falou de microempresas, né? Eu também atendo algumas microempresas. Eu tenho um cliente meu lá no Rio de Janeiro, que é uma construtora, que é o dono da construtora. Ele tem 3 encarregados e deve ter ali uma equipe de 7, 8 pessoas trabalhando em obras, tá? E uma assistente ali que faz de tudo um pouco para ele. E um diferencial que ele oferece para clientes é o diário de obra. Então, quando está numa obra, a incumbência lá do encarregado é tirar fotos, fazer vídeos e fazer uma documentação do que aconteceu naquele dia. Aquilo vai formar um relatório e uma vez por semana o cliente dele recebe um relatório com fotos do que aconteceu naqueles dias. Qual que é a grande dificuldade, né? Os encarregados, eles não tinham paciência para ficar escrevendo, tirando foto, essas coisas, né? O que eu falei para ele? Falei, faz uma automação. Como que você vai fazer? Foto ele vai ter que tirar, mas ele não precisa escrever nada, ele manda um áudio. No WhatsApp mesmo. Ele sabe mandar áudio no WhatsApp? Sabe. Então manda um áudio no WhatsApp. E aí os encarregados deles tiram foto, manda áudio no WhatsApp, esse áudio converte isso na informação da obra, tem lá quais são as informações que o encarregado tem que passar, isso gera ali um banco de informação, no final de semana gera um PDF, esse PDF vai direto para o WhatsApp e para o e-mail do cliente. É assim que funciona. É uma automação. E simples, né? E vou falar, você falou de preço, tá? Eu indiquei uma pessoa para fazer isso para ele e vou falar de valor aqui, pagou R$500 para fazer isso. Hoje, todos os clientes dele recebem um diário de obras. E isso se tornou um diferencial de venda. Porque quantas empresas de construção e reforma que encaminham diário de obra para os clientes e quantos que gostariam de receber isso? Exato. Porque é uma forma, inclusive, de você contestar avanços, né? Dentro daquele cronograma inicial. Então, pesquisar sobre é isso. Não foi necessariamente algo mirabolante. Eu só usei as ferramentas que já existem, num preço que eu acho que é irrisório, pelo tanto que ele está recebendo de benefício disso, só que precisa aprender o que dá para fazer. Só que tem que pesquisar, é benchmarking. Mas aí que tá, eu acho que isso é a dificuldade, por quê? Porque o proprietário, ele já não tem por escrito os processos. Ele não para definir melhorias. Então, se você não parar e disser assim, tá, o que eu tenho aqui? Eu preciso tirar um boleto do e-mail e salvar uma pasta. Tá, isso aí a consegue fazer. Então, como é que eu faço isso? Quem faz? Não é eu que faço, tem que alguém contratar, como foi o caso, né? Mas ele tem que olhar para os processos e fazer fatiazinhas pequenas para entender onde entra isso. É ao mesmo ponto de quando a gente olha para o financeiro e quando a gente determina os processos, a gente determina, olhando para o processo já estabelecido, onde existem necessidades de pontos de controle, né? Porque você diz assim, tá,
o meu financeiro pagou 3 vezes o mesmo boleto. Como? É porque ele recebeu, daí recebeu de novo. O boleto nem é possível pagar, mas a empresa mandou um boleto atualizado, já era outro código de barra, ele pagou de novo, né? Como? Não tem processo e não tem pontos de controle, que é a parte fundamental. Ou você controla no sistema, ou você controla no assinatura de alguém que tem que assinar um relatório, ou tem que implantar os controles. Sim. E a IA é muito isso também. Você não vai implantar IA na sua empresa inteira. Nós ainda não temos um robô que chega e faz tudo. Porque a hora que tiver, para limpar a casa, ninguém mais vai querer limpar, né? Porque as mulheres não querem mais limpar a casa. Os humanoides ali estão... O robozinho de chão já tá rolando, mas assim, para a indústria no geral, para as empresas no geral, logo vai ter. Se você não tá habituado já com as IAs menores, para você entender os seus processos, como é que você vai depois implantar um robô, uma automação, uma coisa mais elaborada, né? Eu sempre comento o seguinte, quando me pedem, né, por onde eu começo, eu falo por onde está doendo. A dor mais recente que você teve. E geralmente nas tarefas pequenas. Qual é aquela tarefa que você está pagando a alguém que é repetitivo e ela é importante, mas ela não vale pagar uma pessoa, tá? Então, fazer a conciliação de cartão de crédito, né? De ticket de cartão de crédito junto com aquilo que foi depositado. Cara, às vezes é muito tempo que perde. Uma empresa que eu atendo também ali no Paraguai, eles têm uma equipe de 25 vendedores. Aí ali no Paraguai eles rodam, tem os viáticos, né? Que são os vales que eles têm que justificar o gasto. Tinha uma pessoa na empresa só para receber no WhatsApp a foto do recibo e jogar isso no sistema. E aí eu falei, não, é uma pessoa só para isso, só. Então por que você não automatiza essa parte? Porque essa pessoa, ela teve uma situação que ela ficou doente uma semana. Ninguém atualizou nada. Ninguém atualizou nada. Quando ela voltou, ela ficou enlouquecida porque tinha muita coisa, ela não conseguia dar conta. E não conseguiu fechar o mês porque ela não deu tempo de terminar. E isso gerou um problema para pagar os colaboradores. Sim. Então, onde que doeu? Doeu porque eu não consegui pagar em tempo. Sim. Por quê? Aí vai lá na regra do 5 porquê. Dói no bolso, né? Vai no 5 porquê, né? Por quê, até você chegar no porquê verdadeiro. E aí descobriu que é porque a menina fazia essa tarefa, ela faltou uma semana porque estava doente. Então é ali que você vai automatizar. E dá para fazer? Dá. Então a grande questão também é benchmarking. É você pesquisar o que outras empresas, outros negócios estão fazendo. É por isso que um consultor, um mentor, ele consegue te trazer essas ideias, essas validações. Isso. Eu aprendo muito também com os clientes com os quais eu atendo. Muitas ideias que acontecem nas empresas, eu falo, olha, tem um cliente meu que faz dessa maneira, tá dando muito certo, por que você não faz também? Exato. É uma troca de experiência, né? Exatamente. A mentoria, a consultoria vai muito nessa linha. A gente tem método, mas também tem o feeling. Tem coisas que a gente traz de conhecimentos de outros lugares, de outras pessoas que a gente atendeu, outras empresas que atendeu, que a gente vai implantando adiante, porque são coisas que funcionam. São práticas que deram resultado. Exato. É o benchmark. Eu costumo sempre falar isso, né? Essa questão que eu acabei de comentar do diário de obra, eu peguei a mesma dinâmica, o mesmo fluxo operacional, basicamente, e coloquei para uma empresa que eu trabalho com marketing e publicidade, que eles precisam também passar o relatório semanal de posts, vídeos que eles produziram para os clientes. Até como forma de demonstrar valor. E eu tirei isso, Daniela, essa ideia de um cliente meu, que é uma contabilidade lá de Florianópolis, é um antigo cliente meu, que é um grande amigo, que é uma contabilidade lá de Florianópolis, que ele também implantou lá o sistema de BPO com empresas de lá, justamente para quê? Para agregar valor, ter um diferencial. Semanalmente ele emitia um relatório para os clientes dele, só que ele fazia isso na unha, né? Eu só peguei aquela ação de 10 anos atrás, transformei ela numa automatização. Você tira aquela pessoa daquela função, bota ela em outra função, porque tem mais coisas para ela fazer. Não é necessariamente mandar embora, mas você colocar em outra posição. É otimizar o uso das pessoas, né? Então, isso é uma coisa muito fundamental, quando você consegue otimizar. Eu estava aqui me lembrando, quando eu trabalhei com construção civil, lá em 2012, 13, na parte de qualidade e tal. E eu entrei numa construtora para cuidar da supervisão da qualidade. Enfim, eles tinham uns processos complicados, porque era para certificação do governo, PBQPH, enfim, né? E tinha um tal de um relatório dos indicadores.
Aí eu tinha feito o treinamento com a consultora, justamente que era daquela área e tal. E aí eu peguei, gente, era um relatório de indicadores de 28 páginas no Word. Sendo que eram todos dados numéricos, porque era na construção civil, então você precisava números. Aí as pessoas faziam tabela, todas as tabelas refeitas e refeitas. Aí ela desconfigura, porque daí você deu um enter. Porque, aquilo era um tormento. Imagina. Eu passei para transformar aquilo num relatório de indicadores. Eu fiz um trabalho de uns 3 meses junto com a consultora, né? Que a gente fez um trabalho muito bom de pegar os objetivos da empresa que estavam estabelecidos lá no plano de negócio que precisava ter e juntar com a meta, a métrica, a fórmula e como é que ia fazer aquele cálculo. E eu coloquei todo aquele relatório de 28 páginas, que eram 5 obras na época, em 7 planilhas. Um do administrativo e compras, o outro do saque e o outro um por obra. Eu até estava conversando com uma pessoa de indústria esses dias, eu disse, nossa, eu tenho uma planilha que eu acho que tu ia gostar do raciocínio dela, né? Por quê? Porque você digitava assim, qual foi o consumo de água desta obra nesse mês? Foi X. Todos os percentuais, todas as informações iam adiante. Hoje já tem sistema que faz isso, né? Mas, na época, eu olhei para aquilo e disse, eu me nego a preencher esse relatório todo mês. Porque daí você tinha que fazer todos os cálculos na mão. Sim. Tava em Word, não tinha como trabalhar com aquilo. E eu amo o Excel, né? Então, assim, eu gosto do sistema, tal, trabalho com o sistema, mas eu adoro montar um Excel ali pra, né, fazer uma conta. Eu já fui bastante planilheiro também. Eu gosto, a minha diversão é montar uma planilha. Então, assim, é coisa de pessoas psicóticas, eu acho. Mas, enfim. E isso é uma coisa que eu trouxe para minha vida profissional sempre, de não deixar o processo igual como eu peguei. Então, quando eu saí das empresas, todas as empresas onde eu trabalhei em grandes hotéis no Rio, eu trabalhei como financeiro, como auditora, coisas diversas dentro do financeiro, eu sempre olhava para aquele processo e dizia, como eu vou fazer para diminuir o tempo que eu uso para fazer isso? E aí, esses tempos, um consultor também me falou, isso é o meio do preguiçoso. Eu disse, é isso mesmo. Eu detesto ter que fazer um trabalho 2 vezes. Então, assim, se eu tenho que preencher um relatório, ele vai ser o mais fácil possível para eu preencher na próxima vez. Mesmo que eu perca, é a história da TI, né? Levar 8 horas para resolver uma coisa que poderia ter sido feita em 6 minutos, né? Mas, assim, vai ser redundante, eu não preciso fazer de novo. Sim. Né? Não, você comentando, eu tô me lembrando, né? Você falou em 2012, né? Recentemente, eu conheci a financeira de uma empresa que o sistema que eles usam na empresa ainda é base MS-DOS, né? Só eles e a Previdência Social. Só. E aí, ela não gosta do sistema, o que ela faz? Ela pega as informações no sistema... E monta a planilha. Coloca no papel... E no papel ela coloca numa planilha. Gente, a possibilidade de erro é triplicada. Não, fato, né? Não tem, é inegável que ia ter um erro, né? E aí eu falei, mas não é uma empresa que é uma empresa que tem condições de colocar um sisteminha básico ali, né? De financeiro. Eu falei, mas por que você não usa o sistema? Ela falou, eu não sei nem por onde começar a pesquisar. Então, você começa a entender que as pessoas, elas também se limitam a buscar soluções. Elas se acomodam, né? Elas se acomodam. Mesmo que difícil... E aí é engraçado, porque as pessoas falam que como é que chama agora? Zona de conforto? Não. É a zona de desconforto. As pessoas se acostumam na zona que está desconfortável para elas. Não, é trabalhoso demais, é cansativo, é estressante, mas não muda porque senão eu vou tiltar aqui, eu vou ter um problema. De novo, exatamente. Eu já tô cansada, eu não quero mudar. É por isso que eu comento bastante. Se você não tiver como gestor de setor pensando onde você depender menos de pessoas, você imagina só o quanto de informação financeira perdeu-se ao longo do tempo porque ela fez esse processo. É uma pessoa confiável, é uma pessoa confiável de confiança da empresa, né? É uma boa pessoa, só que ela se limitou e ela estava arrastando isso com ela durante todo o tempo.
E isso limitou, inclusive, a empresa, porque muitas decisões estratégicas deixam de ser tomadas por não ter o número correto. Então, o grande desafio... Que já é o fundamental, né? O grande desafio que eu vejo mesmo é isso, é as pessoas entenderem as suas limitações e entenderem, bom, se eu estou limitando o crescimento da empresa pela minha incapacidade de me adaptar, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu mudo o jeito de ser, ou eu vou ter que mudar de empresa, né? Porque a empresa, chega uma hora que a empresa vai e o colaborador fica. Né? É normal. Eu tenho até quando eu faço palestras, eu tenho um gráfico... E as pessoas se acidentam, morrem, se aposentam. Ganham na loteria. Sei lá, ganham na loteria. É mais difícil, mas enfim. Eu sempre dou um exemplo assim, né? Para não pensar no lado negativo. Só no negativo, é verdade. Só para não pensar no negativo. Eu falei, ganhar na loteria é o lado positivo. Se o teu colaborador ganhar na loteria hoje e não voltar para trabalhar amanhã, qual é o impacto para você? Aí é que está a necessidade de você construir processos, educar continuamente e assim por diante. Exatamente. Mas o que eu dizia ali é que muitas vezes as pessoas... Eu tenho na minha palestra um gráfico que mostra o seguinte. A empresa, eu costumo dizer que a empresa são como andares de prédio. Então, ela vai subindo de andar. Só que para ela subir de andar, ela sobe por uma escadaria degrau por degrau. Tem pessoas que ficam no primeiro degrau, tem pessoas que ficam no quinto, tem pessoas que ficam no segundo andar. A empresa está batendo a cabeça já no teto do terceiro andar e tem pessoas que ainda estão na escadaria do segundo. Você não pode jogar a primeira divisão com um time de segunda divisão. Não dá. E aí, a grande sacada aí é o quê? É o dono do negócio, o tomador de decisão principal, olhar para o negócio dele e falar, eu preciso mudar a minha forma de ser para mudar o meu negócio, para ele me trazer o resultado que eu sei que ele pode me gerar. Que é aquilo que eu falei, autoconhecimento, número, processo. E aí, isso é fundamental, de concordo contigo. Nesse estabelecimento dos processos é onde entram os detalhamentos das ferramentas, que são pessoas, sistemas, etc. Né? IA, enfim. Daqui a pouco os robôs que vão estar andando pela rua. Eu vivo dizendo isso e ninguém acredita, mas agora já está quase. Eu tenho um grande amigo meu que ele é dono de um hotel aqui na cidade de Foz do Iguaçu e ele já começou a fazer cotação de humanoides para substituir mão de obra. Mão de obra de camareira, mão de obra... Eu já fiz essa conta. Em um ano você paga. E aí você tem o robô o resto da vida, ainda que tenha manutenção, não vai custar o que custa um funcionário. Sim. Então as pessoas hoje, elas não querem trabalhar no Brasil, muitas, né? Não todas, obviamente, tem muitas pessoas que querem trabalhar, mas elas não estão percebendo que elas vão se tornar desnecessárias. E isso vai ser igual à Revolução Industrial. Em um belo momento, você não é mais necessário. Acabou, Exato. Né? Então, é um desafio. Gustavo, meu Deus, a nossa conversa podia demorar 3 horas aqui, porque foi super agradável. Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. E acho que a gente tem mais assuntos relevantes para trazer. Então, a gente deve marcar mais uma conversa aí mais para frente. Queria te agradecer a tua presença. Obrigado, Dani. Para mim é uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco desses momentos, dessas ideias, né? Eu tenho por mais que possa parecer romântico demais, eu tenho um propósito de vida que é ajudar, sim, as pessoas, né? Eu tenho uma frase que eu digo, é deixar o mundo 1% melhor do que quando eu encontrei, né? Então, eu tenho que fazer a minha parte nisso e o meu trabalho, ele preenche esse propósito de vida. Sempre que eu posso, eu não me nego a ajudar. Clientes de 10 anos atrás que ainda me procuram, eu costumo compartilhar aquilo que eu tenho de mais atual. Informação, conhecimento. Ferramenta. Eu também sou assim. Eu não me nego porque eu penso assim, tem para todo mundo. Tem para todo mundo, é só botar em prática. Isso. Né? Então, para mim é uma grande honra, uma grande satisfação. Gustavo, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Bom, eu acho que a melhor forma aí, mais conhecida é o Instagram, né, pelo @gustavo.winkelmann, sobrenome difícil, né, mas é gustavo.winkelmann, essa é o meu Instagram. Ali no meu Instagram vai ter ali o link para conversar comigo no WhatsApp ou até mesmo mandar um direct e a gente pode trocar algumas ideias por ali, sim, acho que vai ser a maneira mais prática. E se você ainda não curtiu e compartilhou, esse é o momento. Aproveite agora, faça a sua inscrição no nosso canal, curta e compartilhe. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Café de Quinta. Até o próximo.